Assina aqui rapidinho, mãe. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu peguei a caneta, confiante, porque era minha filha pedindo. Mas algo dentro de mim sussurrou que eu deveria ler antes. E quando meus olhos encontraram as primeiras palavras do documento, meu coração gelou. Transferência definitiva de bens. Ali estava tudo que eu levei 30 anos para construir, pronto para ser arrancado de mim com uma assinatura. Minha própria filha tinha preparado isso. E eu quase caí na armadilha. Talvez você também já tenha sentido aquela sensação de que algo não estava certo, mesmo quando vinha de alguém que você ama. Aquele aperto no peito que avisa, mas que a gente tenta ignorar porque dói demais acreditar. Eu estava vivendo isso naquele momento, de pé na sala da minha própria casa, com o papel tremendo nas minhas mãos. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos e passei a vida toda acreditando que família era sagrado. Casei aos 20. Criei 3 filhos sozinha, depois que meu marido morreu num acidente de trabalho. Eu tinha 29 anos quando me vi viúva com 3 crianças pequenas. Não tinha formação, não tinha profissão definida, mas tinha 2 mãos e muita disposição. Comecei fazendo faxina em casas, depois passei a cozinhar para fora e aos poucos fui juntando dinheiro. Cada centavo era contado, cada sonho era adiado. Mas eu tinha um objetivo: dar estudo para os meus filhos e ter um teto seguro para a gente. Quando o Paulo morreu, eu achei que minha vida tinha acabado. Lembro do dia do acidente como se fosse ontem. Era uma terça-feira comum. Ele tinha saído de manhã cedo para o trabalho na construção. Me deu um beijo na testa, como sempre fazia, e disse que voltava no horário de sempre. Só que às 3 da tarde, bateram na minha porta. Era o capataz da obra, com o chapéu na mão e os olhos vermelhos. Nem precisou falar. Eu já sabia. O andaime tinha cedido. Ele caiu do 4º andar. Morreu na hora. Os dias que seguiram foram os mais escuros da minha vida. Eu tinha 3 crianças olhando para mim esperando respostas que eu não tinha. O Marco tinha 7 anos, a Laura tinha 5 e a Beatriz tinha acabado de fazer 3. Como eu ia explicar para eles que o pai não ia voltar? Como eu ia pagar as contas? Como eu ia colocar comida na mesa? Eu não tinha emprego fixo. Fazia uns bicos de costura aqui e ali, mas não dava para sustentar uma família. A primeira coisa que fiz foi procurar trabalho. Bati em todas as portas que conhecia. Aceitei qualquer coisa. Comecei limpando casas de segunda a sábado. Acordava às 5 da manhã, deixava as crianças na casa da minha vizinha e ia trabalhar. Voltava só de noite, morta de cansada. Ganhava pouco, mas era o que tinha. Nos fins de semana, eu cozinhava salgados e vendia na feira. As crianças me ajudavam a embalar. Era a nossa rotina. Era o que dava para fazer. Morava de aluguel num quartinho pequeno. Dividíamos um colchão os 4. Não tinha luxo, não tinha sobra, mas tinha amor. Eu sempre fiz questão de sentar com eles para jantar, mesmo que fosse só arroz com ovo. Sempre fiz questão de conversar, de perguntar como tinha sido o dia na escola. Sempre fiz questão de estar presente, mesmo quando estava exausta. Durante 15 anos, vivi assim, trabalhando sem parar, juntando centavo por centavo, sonhando com o dia que ia ter uma casa própria. Eu via aquelas mulheres nas casas que eu limpava, com suas vidas organizadas, suas cozinhas bonitas, seus quintais com flores, e eu sonhava. Sonhava que um dia eu também ia ter um cantinho meu, um lugar onde ninguém pudesse bater na porta e me pedir para sair. Um lugar que fosse nosso de verdade. Comprei essa casa quando fiz 44 anos. Era pequena, precisava de reforma, o telhado vazava, as paredes estavam rachadas, mas era minha. Assinei os papéis chorando. O vendedor deve ter achado estranho, mas eu não conseguia segurar. Era o sonho de 15 anos se realizando. Era a prova de que eu tinha conseguido, de que eu tinha dado conta sozinha, de que eu era capaz. Nos anos seguintes, fui reformando a casa aos poucos. Pintei as paredes, arrumei o telhado, coloquei piso novo. Tudo com o dinheiro que sobrava do mês. Tudo com minhas próprias mãos. Os meninos me ajudavam. O Marco aprendeu a fazer massa. A Laura pintava as paredes comigo. E a Beatriz, mesmo pequena, segurava as ferramentas e me passava quando eu precisava. Foram anos bons. Anos de luta, mas bons. Porque a gente estava junto. Porque a gente estava construindo algo. Os 3 estudaram.
O Marco se formou em contabilidade, a Laura fez pedagogia e a Beatriz fez administração. Eu não pude dar faculdade particular para ninguém, mas dei apoio. Dei casa, dei comida, dei estrutura para eles estudarem. E me orgulho muito disso, porque eu sei o quanto foi difícil. Sei quantas noites eu passei acordada fazendo conta para fechar o mês. Sei quantas vezes eu deixei de comprar algo para mim para poder comprar material escolar para eles. Quando eles cresceram e saíram de casa foi estranho. A casa ficou grande demais, silenciosa demais, mas eu sabia que era natural. Eles tinham suas vidas, seus empregos, suas famílias. O Marco casou com a Sílvia e tiveram 2 filhos. A Laura casou com o Roberto e tiveram uma menina. E a Beatriz casou com o André e tiveram 2 crianças também. Eu virei avó e achei que ia ser uma fase tranquila da minha vida. Achei que ia poder aproveitar os netos, fazer almoço de domingo, ser aquela avó que todos visitam com carinho. E foi assim por um tempo. Todo domingo eles vinham almoçar aqui. Eu cozinhava desde cedo, fazia aquela mesa farta, recebia todo mundo com alegria. Ouvia as histórias da semana, brincava com os netos, dava conselhos quando pediam. Era o meu momento favorito da semana. Era quando eu sentia que tinha valido a pena, que eu tinha construído uma família unida, que eu não estava sozinha. A Beatriz sempre foi a mais apegada, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela me ligava todo dia. Sempre passava aqui durante a semana para tomar um café, para trazer as crianças. Me chamava de melhor amiga. Dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dela. Eu acreditava. Eu acreditava de verdade. Porque ela parecia sincera. Porque ela me abraçava forte. Porque ela ficava horas aqui conversando comigo. Mas o que eu não sabia é que tinha algo mudando. O André, marido dela, trabalhava numa empresa grande, ganhava bem. Eles tinham uma vida confortável. Casa grande, 2 carros, viagens nas férias, as crianças em escola particular. Eu via aquilo e ficava feliz. Pensava que pelo menos a Beatriz não ia passar pelo que eu passei, que ela ia ter uma vida tranquila, que ela não ia conhecer o peso de não saber se vai conseguir pagar as contas no fim do mês. Só que há mais ou menos 1 ano e meio, as coisas começaram a mudar. O André perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava faliu de uma hora para outra. E aí descobriram que ele tinha feito um investimento grande num negócio que deu errado. Tinha colocado todo o dinheiro que tinham, mais um empréstimo que fizeram. E perderam tudo. De repente, eles estavam cheios de dívidas. O banco ameaçando tomar a casa, os cartões estourados, a escola das crianças cobrando. A Beatriz começou a ficar diferente, mais tensa, mais nervosa. As visitas continuavam, mas o jeito tinha mudado. Ela não ficava mais horas conversando comigo. Chegava, tomava um café rápido e ia embora. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que era só cansaço do trabalho. Ela tinha voltado a trabalhar para ajudar nas contas. Mas eu sentia que tinha algo mais. Mãe sente essas coisas. E tinha. Só que eu ia descobrir da pior forma possível. Foi numa manhã de junho. Fazia um frio daqueles que gelam os ossos. Eu estava aqui em casa, organizando umas coisas, quando a Beatriz chegou. Sem avisar, como sempre fazia. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Tinha um homem de terno com ela. Ela me apresentou como advogado da família. Disse que ele estava ajudando eles a resolverem uns problemas financeiros. Achei estranho, mas não questionei. Ofereci café. Eles sentaram aqui na mesa da cozinha comigo. A Beatriz começou a conversar. Disse que estava numa situação difícil, que o André estava tentando arrumar emprego, mas não estava conseguindo, que as dívidas estavam crescendo, que o banco ia tomar a casa deles, e que ela estava desesperada. Eu ouvi tudo com o coração apertado. Perguntei o que eu podia fazer para ajudar. Ela olhou para o advogado. E aí, ele começou a falar. Disse que tinha uma solução, que eu podia ajudar a proteger o patrimônio da família, que o banco não podia tomar o que não estava no nome deles, que se eu transferisse alguns bens para o meu nome ou colocasse no nome de outra pessoa da família, eles ficavam protegidos até a situação melhorar. Eu não entendi direito. Perguntei que bens. Ele disse que era a casa deles, que se transferissem para o meu nome temporariamente, o banco não podia tocar. E depois, quando as coisas se resolvessem, transferiam de volta. Parecia fazer sentido, parecia que eu estava realmente ajudando. Mas alguma coisa me incomodava. Eu perguntei se não tinha outro jeito.
O advogado disse que tinham, mas eram mais demorados e mais caros, que aquilo era o mais rápido e seguro. A Beatriz pegou na minha mão. Disse que eu era a única pessoa em quem ela confiava para fazer isso, que sabia que eu jamais faria algo contra ela, que precisava da minha ajuda. Eu disse que precisava pensar, que era uma decisão grande. Ela ficou chateada. Disse que não tinha tempo, que o banco ia executar a dívida na semana seguinte, que se eu não ajudasse agora, ela ia perder tudo. O advogado disse que tinha trazido os documentos prontos, que era só eu assinar e resolver tudo ali mesmo. Eu olhei para os papéis na mesa. Eram vários, muitas páginas, muita coisa escrita em letra pequena. Eu disse que queria ler antes. A Beatriz ficou impaciente. Disse que era muita burocracia, que eu não ia entender mesmo, que o advogado podia explicar tudo de forma simples. Mas eu insisti. Peguei os papéis e comecei a ler. E foi aí que começou a dar errado. Porque quanto mais eu lia, mais confusa ficava. Não estava falando de transferir a casa deles para o meu nome. Estava falando de transferir a minha casa para o nome dela. A minha casa. Aquela que eu levei 15 anos juntando dinheiro para comprar. Aquela que eu reformei com as minhas próprias mãos. Aquela que era a única coisa de valor que eu tinha no mundo. Eu parei de ler. Olhei para Beatriz. Perguntei o que era aquilo. Ela ficou sem graça. Começou a gaguejar. Disse que eu tinha entendido errado. Que não era bem assim. Que era só uma formalidade. Que a casa continuaria sendo minha, mas que precisava estar no nome dela por causa de umas questões legais que eu não ia entender. Eu continuei lendo. E quanto mais eu lia, pior ficava. Transferência definitiva e irrevogável. Isso significava que eu não poderia voltar atrás. Que uma vez assinado, a casa deixava de ser minha para sempre. Tinha uma cláusula dizendo que eu concordava em fazer a transferência por livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coação ou pressão. Tinha outra dizendo que eu estava ciente de que não teria mais direito nenhum sobre o imóvel. E tinha mais. Dizia que eu concordava em continuar morando na casa apenas enquanto a nova proprietária permitisse, e que poderia ser solicitada a desocupar o imóvel a qualquer momento. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu ia assinar minha própria sentença de despejo. Eu ia dar minha casa para minha filha, e depois ia viver nela como uma inquilina que pode ser expulsa quando ela quiser. Eu ia perder tudo. E o pior, eu ia perder confiando. Eu ia perder acreditando que estava ajudando. Levantei devagar da cadeira. As pernas estavam trêmulas, mas eu precisava ficar de pé. Precisava mostrar que eu tinha entendido o que estava acontecendo. Olhei bem nos olhos da Beatriz e perguntei: "Isso é um golpe? Você veio aqui me aplicar um golpe? Na minha própria casa?" Ela começou a chorar. Disse que não era golpe, que eu estava exagerando, que ela nunca faria nada contra mim. Mas eu continuei olhando para ela, esperando a verdade. E ela continuou. Disse que estava desesperada, que ia perder tudo, que o André estava deprimido, que não conseguia arrumar emprego, que as crianças iam ter que sair da escola, que eles iam acabar na rua e que aquela casa era grande demais para mim, que eu estava sozinha ali. Que fazia mais sentido ela usar a casa como garantia para conseguir um empréstimo e resolver a vida deles. Então era isso. Ela queria usar minha casa como garantia, sem me perguntar, sem me explicar. Só queria que eu assinasse e pronto. E se o empréstimo não fosse pago? Eu ia perder a casa. Eu ia ficar na rua. Aos 68 anos, depois de trabalhar a vida inteira, eu ia ficar sem nada. O advogado começou a falar de novo. Disse que eu estava entendendo tudo errado. Que aquilo era normal, que várias famílias faziam, que era uma forma de ajudar os filhos, que eu podia confiar. Mas eu não estava mais ouvindo ele. Eu estava olhando para minha filha, para aquela menina que eu criei sozinha, que eu alimentei quando não tinha o que comer, que eu vesti quando não tinha dinheiro para roupa, que eu peguei no colo quando tinha pesadelo, que eu ensinei a andar, a falar, a ler. E ela estava ali, tentando me tirar o único lugar no mundo que era meu. Eu peguei os papéis, todos eles, e rasguei, devagar, um por um, na frente dos dois. O advogado se levantou, indignado. Disse que aquilo era loucura, que eu estava perdendo uma oportunidade de ajudar minha filha. A Beatriz começou a gritar. Disse que eu era egoísta, que eu só pensava em mim, que ela estava morrendo afogada e eu estava preocupada com uma casa.
Eu deixei ela gritar, deixei ela colocar para fora toda aquela raiva. E quando ela terminou, eu falei. Disse que aquela casa não era só uma casa. Era 30 anos da minha vida. Era cada faxina que eu fiz. Era cada salgado que eu vendi na feira. Era cada vez que eu acordei às 5 da manhã para trabalhar. Era cada vez que eu deixei de comprar algo para mim para poder dar algo para os meus filhos. Aquela casa era minha história, minha conquista, minha segurança. E eu não ia jogar isso fora. Disse que entendia que ela estava numa situação difícil, mas que eu não podia ser a solução para o problema dela. Que eu podia ajudar de outras formas, podia dar algum dinheiro se eu tivesse. Podia receber ela e as crianças aqui se eles perdessem a casa deles. Podia cozinhar para eles, podia cuidar das crianças enquanto ela trabalhava. Mas não podia dar minha casa, porque se eu desse minha casa, eu ia ficar sem nada. E aí quem ia me ajudar? O advogado pegou os papéis rasgados e guardou na pasta. Disse que aquilo tinha sido um desperdício de tempo, que eu ia me arrepender, que quando a Beatriz precisasse, eu ia estar velha demais para ajudar de outra forma. Eu disse que ele podia ir embora da minha casa e que não voltasse. A Beatriz ficou mais um pouco, chorou muito. Disse que tinha vergonha do que tinha feito, mas que estava desesperada, que não sabia mais o que fazer. Eu senti pena dela. Senti vontade de abraçar, de dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Ela tinha vindo aqui com um plano. Tinha trazido um advogado, tinha preparado documentos. Tudo isso não tinha sido feito de uma hora para outra. Tinha sido planejado. Ela tinha pensado nisso. Tinha decidido que valia a pena tentar me enganar. Eu perguntei de quem tinha sido a ideia, dela ou do André. Ela ficou em silêncio. Eu insisti. Ela disse que tinha sido dos dois. Que eles tinham conversado com o advogado, que ele tinha sugerido essa solução, que eles tinham achado que era a melhor saída. Perguntei se ela tinha falado com os irmãos sobre isso. Ela disse que não. Perguntei por quê. Ela disse que sabia que eles não iam concordar. Então, ela sabia que estava errado. Ela sabia que estava me enganando. Eu pedi para ela sair. Disse que precisava ficar sozinha, que precisava pensar. Ela saiu chorando. E eu fiquei ali na cozinha, olhando para os pedaços de papel espalhados na mesa. Sentei e chorei também. Chorei muito. Chorei pela confiança que eu perdi, pela filha que eu achei que tinha, pela família que eu achei que tinha construído. Chorei porque estava sozinha, porque ninguém ia entender o que tinha acontecido, porque se eu contasse, iam dizer que eu estava exagerando, que ela só queria ajuda, que eu devia ter ajudado. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que se eu tivesse assinado aqueles papéis, minha vida teria acabado ali. Eu ia virar uma moradora provisória da minha própria casa. Ia viver com medo de ser mandada embora. Ia perder minha segurança, minha paz, minha dignidade. E eu não podia deixar isso acontecer. Mesmo que isso significasse magoar minha filha. Mesmo que isso significasse ser chamada de egoísta. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, em como eu não tinha percebido antes, em como eu tinha sido ingênua, em quantas vezes ela tinha vindo aqui e medido a casa com os olhos, em quantas vezes ela tinha perguntado sobre meus documentos, sobre como estava tudo organizado, sobre se eu tinha feito o testamento. Eu achava que era preocupação, era planejamento. No dia seguinte liguei para o Marco, contei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou em choque. Disse que não podia acreditar, que a Beatriz nunca tinha comentado nada com ele, que ele sabia que ela estava com problemas financeiros, mas não imaginava que tinha chegado a esse ponto. Perguntou se eu tinha certeza do que eu tinha lido. Eu disse que tinha lido cada palavra daquele documento e que tinha entendido perfeitamente o que ela estava tentando fazer. Ele disse que ia falar com ela. Eu pedi para ele não fazer nada ainda, que eu precisava resolver algumas coisas primeiro, que precisava me proteger. Ele perguntou do quê? Eu disse, dela, do meu próprio filho, das pessoas que eu confio, porque se a Beatriz foi capaz de fazer isso, quem mais seria? Marquei consulta com um advogado. Não contei para ninguém. Fui sozinha. Levei todos os meus documentos. Expliquei o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo e disse que eu tinha feito a coisa certa, que aquele tipo de golpe é mais comum do que eu imaginava, que muitos idosos perdem suas casas assim, assinando papéis sem ler, confiando em filhos,
netos, sobrinhos. Ele disse que eu tinha tido sorte de perceber a tempo. Perguntei o que eu devia fazer para me proteger. Ele me orientou. Primeiro, fazer um testamento claro, especificando que a divisão dos bens só aconteceria após minha morte. Segundo, colocar uma observação no registro do imóvel avisando que qualquer tentativa de transferência deveria passar por mim pessoalmente, nunca por procuração. Terceiro, ter tudo documentado, inclusive a tentativa de golpe que tinha acontecido, caso precisasse usar juridicamente mais tarde. Fiz tudo isso. Gastei um dinheiro que não estava nos planos, mas fiz, porque percebi que eu precisava me proteger, que confiar não era mais suficiente, que eu precisava ter provas, documentos, garantias. Foi triste chegar nessa conclusão. Foi triste perceber que eu não podia mais simplesmente confiar na minha família. 3 dias depois, a Laura me ligou. Disse que o Marco tinha contado para ela o que tinha acontecido, que ela estava chocada, que não conseguia acreditar que a irmã tinha feito aquilo. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava me protegendo. Ela quis vir me ver. Eu deixei. Ela chegou aqui no sábado, trouxe a família toda. Sentamos na sala e conversamos. Ela me perguntou por que eu não tinha contado antes sobre a situação da Beatriz. Eu disse que não sabia que era tão grave. Que a Beatriz nunca tinha me falado claramente sobre as dívidas, que ela só dizia que estava difícil, mas não dava detalhes. A Laura disse que a Beatriz tinha vergonha, que não queria que ninguém soubesse que eles tinham perdido tudo, que tinham vendido um dos carros, que estavam com 3 meses de atraso na escola das crianças, que estavam comendo o mínimo possível para economizar. Eu senti pena de novo, mas também senti raiva. Raiva porque ela não tinha vindo conversar comigo de verdade. Não tinha chegado e dito: "Mãe, estou numa situação terrível, preciso de ajuda, o que a senhora pode fazer?" Ela tinha tentado me enganar. Tinha tentado roubar minha casa disfarçado de ajuda. A Laura perguntou se eu ia perdoar a Beatriz. Eu disse que perdoar e confiar eram coisas diferentes, que eu podia perdoar, mas confiança ela ia ter que reconquistar, e que isso ia levar tempo, muito tempo. A Laura disse que entendia, que ela também estava com dificuldade de olhar para Beatriz da mesma forma, que sentia que não conhecia mais a irmã. Passaram 2 meses. A Beatriz não apareceu, não ligou. Eu soube pelo Marco que ela e o André tinham perdido a casa, que estavam morando num apartamento pequeno alugado, que as crianças tinham saído da escola particular e ido para a escola pública, que o André tinha finalmente conseguido um emprego, mas ganhava bem menos do que ganhava antes, que eles estavam recomeçando do zero. Uma parte de mim queria ligar para ela, queria saber como estavam, queria oferecer ajuda, mas outra parte de mim tinha medo. Medo de ser usada de novo, medo de parecer fraca, medo de passar a mensagem de que estava tudo bem, quando não estava. Foi a Laura quem me ajudou a decidir. Ela veio aqui num dia e disse: "Mãe, a senhora precisa fazer o que o coração da senhora mandar. Se a senhora quer falar com a Beatriz, fala. Se não quer, não fala. Mas não fica nesse meio termo, porque isso só vai fazer mal para a senhora." Eu pensei muito naquilo e decidi que ia esperar. Que se a Beatriz quisesse falar comigo, ela que desse o primeiro passo, que eu não ia correr atrás. E ela deu. 3 meses depois daquele dia terrível, ela apareceu aqui. Era um domingo de tarde. Tocou a campainha. Quando abri a porta, levei um susto. Ela estava muito magra. Tinha olheiras profundas. O cabelo estava sem corte, sem pintura. A roupa era simples, meio surrada. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Ela perguntou se podia entrar. Eu deixei. Ofereci café. Ela aceitou. Sentamos em silêncio por alguns minutos, até que ela começou a falar. Disse que tinha vindo me pedir desculpa, que não tinha desculpa para o que fez, que estava arrependida, que não dormia direito desde aquele dia, que tinha perdido a confiança dos irmãos, o respeito das crianças que eram grandes o suficiente para entender o que tinha acontecido e, mais importante, tinha perdido minha confiança. Eu ouvi em silêncio. Ela continuou. Disse que o casamento dela estava por um fio, que o André se culpava por tudo, por ter levado ela a fazer aquilo, que eles estavam em terapia, tentando resolver, que tinham procurado a ajuda da igreja também,
que estavam tentando se reencontrar como casal, como pais, como pessoas. Ela disse que tinha aprendido uma coisa naqueles meses: que dinheiro você recupera, mas dignidade não. Que ela tinha perdido a dela naquele dia. Que tinha se transformado numa pessoa que ela não reconhecia e que estava tentando se reconstruir. Perguntei por que ela tinha feito aquilo. Por que não tinha vindo conversar comigo de verdade? Ela disse que teve vergonha. Vergonha de admitir que tinha falhado, que tinha uma vida bonita e tinha perdido tudo, que não queria que eu soubesse que ela não tinha dado conta e que o André tinha colocado na cabeça dela que aquela era a única solução, que eu era velha, que não ia durar muito mesmo, que fazia sentido antecipar a herança, que ela ia cuidar de mim até o final, que seria melhor para todo mundo. Eu senti uma raiva subir. Perguntei se ela realmente acreditava nisso, que eu não ia durar muito, que fazia sentido me tirar minha casa porque eu ia morrer logo mesmo. Ela começou a chorar. Disse que não, que no fundo ela sabia que era errado, mas que estava tão desesperada que tinha aceitado a lógica do André. Eu disse uma coisa que precisava ser dita, que quando a gente está desesperado, a gente descobre quem a gente realmente é, e que ela tinha descoberto que era capaz de trair a própria mãe. Ela chorou mais ainda. Disse que eu tinha razão, que tinha nojo de si mesma, que não sabia como ia viver com aquilo. Eu deixei ela chorar, e quando ela se acalmou, eu disse: você vai viver com isso aprendendo. Aprendendo que não existe atalho que valha sua dignidade. Aprendendo que família não é banco. Aprendendo que pedir ajuda é diferente de enganar. E principalmente, aprendendo a me respeitar. Porque eu sou sua mãe, mas eu também sou uma pessoa, com direitos, com sentimentos, com uma vida que eu construí do zero e que ninguém vai tirar de mim. Ela perguntou se eu ia perdoar ela. Eu disse que sim, mas que perdão não era esquecer. Que eu ia perdoar porque guardar mágoa só envenena quem guarda, mas que confiar de novo, isso ela ia ter que conquistar. Com tempo, com atitudes, com respeito. Ela perguntou o que ela podia fazer. Eu disse: viver sua vida com dignidade. Reconstruir sua família de forma honesta, trabalhar, dar exemplo para os seus filhos de que a gente pode cair, mas tem que levantar do jeito certo e me respeitar. Respeitar meu espaço, minhas decisões, minha independência. Ela aceitou, e desde então tem sido um processo lento. Ela vem me visitar de vez em quando, mas não fica pressionando, não fica dando pitaco na minha vida. Me trata com respeito. Quando vem, ajuda com alguma coisa, traz as crianças, mas não fica criando expectativa. Não fica olhando para casa como se já fosse dela. E isso tem feito diferença. O Marco e a Laura também mudaram. Passaram a vir mais, a me incluir mais nas coisas. O Marco me leva para fazer compras com ele. A Laura me chama para passear com as netas. Eles perceberam que eu podia ter perdido tudo e perceberam que eu ainda estou aqui, que eu ainda sou capaz, que eu ainda tenho vida pela frente. Hoje, quando olho para trás, eu vejo aquele dia como um divisor de águas. Porque foi o dia que eu escolhi me respeitar acima de tudo. Foi o dia que eu escolhi não ser vítima. Foi o dia que eu provei para mim mesma que eu ainda sou forte, que eu ainda posso tomar decisões difíceis, que eu ainda posso me defender. E aprendi coisas importantes. Aprendi que confiar é importante, mas ler antes de assinar é obrigatório. Aprendi que família nem sempre age pelo nosso bem. Aprendi que amor verdadeiro respeita. Aprendi que dizer não quando precisa é um ato de amor próprio. Aprendi que perdoar não significa aceitar tudo. Aprendi que eu posso ser mãe sem ser capacho. Também aprendi a ser mais cuidadosa. Hoje eu não assino nada sem ler 2 vezes. Não entrego documento para ninguém sem fazer cópia antes. Não tomo decisão importante sem consultar pelo menos 2 pessoas de confiança fora da família. E, principalmente, não deixo ninguém me pressionar com pressa. Porque quem age de boa fé dá tempo. Quem quer enganar cria urgência. Outra coisa que mudou foi minha relação com meu dinheiro e meus bens. Antes eu achava que tudo isso era para os meus filhos. Que eu tinha que guardar tudo, economizar tudo, deixar tudo para eles. Hoje eu pensei diferente. Hoje eu gasto meu dinheiro comigo também. Compro as coisas que preciso sem culpa. Faço um passeio quando dá vontade. Me dou pequenos presentes.
porque eu trabalhei a vida inteira para ter isso. E eu mereço aproveitar enquanto estou viva. Conversei com meus filhos sobre isso. Disse que eles vão herdar o que sobrar. Que eu não vou me privar de viver bem para deixar mais dinheiro guardado. Que se eles quiserem ter patrimônio, que trabalhem como eu trabalhei. Que construam como eu construí. No começo eles estranharam, mas depois entenderam. E até apoiaram. Disseram que eu merecia aproveitar, que eu já tinha dado demais a vida inteira. Tem uma coisa que eu falo para os meus netos agora, para os mais velhos que já entendem. Nunca misture dinheiro com sentimento. Se você empresta dinheiro para alguém, empresta só o que pode perder. Se você divide patrimônio, divide em vida para não ter briga depois. Se você confia, confia com os olhos abertos. E se alguém te pede para assinar alguma coisa, você lê. Lê com calma. Lê 2 vezes. E se não entender, procura quem entende. Isso porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Não quero que eles um dia se vejam na situação de ter que escolher entre ajudar alguém que amam e se proteger. Não quero que eles descubram da pior forma que nem sempre quem a gente ama age pelo nosso bem. A Beatriz está reconstruindo a vida dela. Soube que ela conseguiu um emprego melhor, que eles conseguiram quitar as dívidas mais urgentes, que estão conseguindo respirar de novo. E eu fico feliz por ela, de verdade, porque no final eu ainda quero que meus filhos sejam felizes. Só não quero que minha infelicidade seja o preço da felicidade deles. Outro dia ela veio aqui e me trouxe um presente. Era uma moldura com uma foto antiga nossa. Eu nova, ela pequenininha no meu colo. Eu olhei para a foto e lembrei daquela época, quando tudo era mais simples, quando o amor era puro, quando não tinha dinheiro envolvido, não tinha interesse, só tinha mãe e filha. Ela disse que olha para aquela foto todo dia, que lembra de quem eu sempre fui para ela e que tem vergonha de ter esquecido disso por causa de dinheiro. Eu segurei a mão dela e disse: então não esquece mais. Dinheiro vai e vem. Dignidade não. Hoje eu durmo tranquila, acordo sem medo, ando pela minha casa sabendo que é minha de verdade. Não porque está no meu nome só, mas porque eu lutei para manter ela, porque eu me defendi, porque eu não deixei ninguém tirar de mim o que eu construí. E quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Eu vejo uma mulher que passou a vida toda lutando, que criou 3 filhos sozinha, que trabalhou até os ossos doerem, que comprou uma casa com o suor do próprio rosto, que reformou cada canto com as próprias mãos, e que quando precisou se defender até da própria filha, teve coragem de fazer isso. Eu vejo uma mulher forte, uma mulher digna, uma mulher que se respeita. E isso ninguém tira de mim, nem o tempo, nem a idade, nem as decepções. Eu sou dona da minha vida, dona da minha casa, dona das minhas decisões, e vou ser até o meu último dia. Se você está lendo isso e se identificou, se está passando por algo parecido, ou se tem medo de passar, eu te digo, se proteja. Não espere acontecer para tomar providência. Organize seus documentos. Converse abertamente sobre herança enquanto você está vivo. Deixe claro que você ainda é dono das suas coisas. E, principalmente, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de decepcionar. Não tenha medo de ser chamado de egoísta. Porque, no final, quem vai defender você é você mesmo. E você merece viver com dignidade. Você merece ter paz na sua própria casa. Você merece ser tratado com respeito, não como um obstáculo no caminho de ninguém. Você merece envelhecer sabendo que o que você construiu é seu e que vai ser seu até o dia que você decidir que não é mais. Eu estou aqui hoje, aos 68 anos, para provar que é possível se defender, que é possível perdoar sem esquecer, que é possível reconstruir depois da traição. E que é possível envelhecer com dignidade, com respeito e com a cabeça erguida. Porque eu não sou vítima, eu sou sobrevivente, e você também pode ser. Se você já viveu isso, escreva nos comentários. Eu mereço respeito. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho, que outras pessoas passaram por isso, e que é possível sair mais forte do outro lado. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de pessoas que tiveram coragem de se defender, de recomeçar e de viver com dignidade. Porque a sua história também importa e você também merece ser ouvido.